Entendeu? Depois a gente conta. Tá. Mas você tá Eu acho que não acompanhando? vai acompanhar, só. Hã? Aquela hora tava funcionando. Então tava rodando normal agora. Zequinha fez isso. Talvez parar. Aqui vai estar gravando Mas, parado. e agora? Anda? Não tá andando. Não tá andando? Tem que ser paradinho. Domingo a gente... Isso. Eu vou repetir tudo de novo, que agora vai gravar. Tem que ser paradinho. Tá bom? Deu? Só não tá andando. Não tá andando, mas aqui tá gravando. vocês estão me enxergando, tudo aí normal, né? Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Muito obrigado por vocês estarem na nossa casa na noite de hoje, para o nosso Evangelho, que possamos nos contemplar, ser beneficiados pela palavra do Evangelho de Jesus. E hoje nós escolhemos um tema que é no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e onde fala da porta estreita. Só vou ler um parágrafo dessa mensagem, diz assim, no item 5, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, meus amigos, muitos os chamados. Hoje vocês foram chamados para ouvir a palavra. Esperemos que amanhã vocês traduzam esta palavra em ação. Às vezes a gente demanda tempo e tempo para as más paixões, que nos conduz às más paixões. Vamos lembrar um pouco do Cristo? O Cristo, em 3 anos, ele nos mostrou, até os dias de hoje, 2024 anos, que nós deveríamos amar e perdoar. E até os dias de hoje nós temos dificuldade de amar e de perdoar. Então por isso que a gente é chamado todos os dias para o testemunho. O propósito da nossa vida seria voltar para cá e dar o testemunho. E caminhar juntamente ao Cristo. E o que mais nós temos? O que eu mais tenho ouvido de pessoas que eu atendo é o auto-perdão e o perdão. E como é difícil. Ontem eu atendi jovens dizendo assim, eu não consigo perdoar. É muito grande o ódio que eu tenho, a raiva que eu tenho contra essa determinada pessoa da minha família. Da minha família. Então, o que nós carregamos para o nosso dia a dia? Quantos que abdicaram a vida para levar a palavra ao enfermo? E às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que ter momentos e tempo para isso. Onde nós arrumamos tempo? Nós tivemos tempo hoje. O tempo de Jesus. Nós tivemos uma pandemia que nos forçou a ficar em casa e a orar pelo nosso semelhante. Porque ficamos com medo de morrer. E aí tivemos misericórdia, porque os telejornais, morreu ali, morreu aqui, morreu um amigo, e todo mundo dentro de casa. E o que fez aquilo? Cerceou as nossas emoções e fez com que nós orássemos mais. Tivemos mais compreensão, tivemos mais misericórdia. Eu lembro que o irmão Paulo, em algum momento, ele disse assim, olha, quando terminar a pandemia, todo mundo vai sair desesperadamente para a vida. E vai voltar pior do que antes da pandemia. Eu dito num dito popular, soltou a boiada. Mas naqueles momentos de crise, nós paramos, oramos
pelos aflitos e por nossas aflições. Então ali naquele momento a gente estava sendo escolhido, porque nós paramos um pouco para Deus. Hoje a gente vê a distância que o homem tem de Deus. Quando sábado foi falado como o homem foge de Deus, como o homem tem medo de Deus, porque nós não queremos conversar com Deus, porque Deus vai saber dos nossos segredos, e nós temos dificuldades de Deus nos ouvir e falar, poxa meu filho, melhore, Ele vai falar isso, mas nós temos medo de abrir o coração para Deus. Outro dia eu ouvi um jovem, ele falava assim, Deus não precisa estar no pedestal, Ele precisa estar ao meu lado, conversar comigo, mas Deus vem até nós, através dos seus emissários, por isso Ele enviou a dor. A pandemia foi uma delas, recentemente. O Covid foi para pararmos da vida da porta aberta, das ilusões, do orgulho, das vaidades. Então fez cercear. Para. Mas depois soltou a boiada. Somos nós. E nós temos ali, Jesus, Ele falou, venha para o meu rebanho. Mas nós não quisemos. Quem escreveu sobre a porta estreita foi Mateus. No capítulo 7, versículo 13 e 16. Então, lá atrás, ele dizia assim, Jesus tocou em mim. Eu saí de cobrar impostos. Mateus era um cobrador de impostos na época, era um publicano. Eu parei de gastar em vão o dinheiro. Parei de negociar com o dinheiro do que pagava os impostos e fui servir a Jesus. Quanto tempo nós temos para servir a Jesus? Eu já falei isso inúmeras vezes. Nós não temos 300 segundos para Deus por dia. Segundos. 300 segundos são 5 minutos. E nós temos dificuldade de ter 5 minutos para Deus todos os dias. Todos os dias. Haja visto que nós falamos da pandemia. E voltamos a ser os mesmos. Deus ficou longe de nós, nós distanciamos de Deus para a vida mundana. Para a vida de ilusões. Isso são ilusões. Aí eu tenho um grande amor e foi embora. Eu vi hoje uma pessoa me pedindo oração e assim, jovem, o amor dela foi embora. Ela está tentando tirar a vida dela. Está tentando. Como hoje está comum fazer isso. É a vida mundana. É a porta larga. A porta larga é fácil. Quem não gosta da porta larga? Quem não fala para Deus, Deus, manda um dinheiro aí, põe na minha conta que eu estou sem dinheiro. Deus, arruma um emprego novo que eu não aguento mais as pessoas que trabalham comigo. A gente fala isso para Deus. Ah, Deus não atendeu meus pedidos. Atendeu. Você que não olhou as suas provas, as suas dificuldades para você conviver com aquelas pessoas. E se amar. Hoje nós estamos com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Muitos de nós, com certeza, pararam para orar e ter misericórdia, ser misericordioso. Então a dor veio para mostrar de novo que a gente precisa parar. Mas outro dia teve um show lá no Rio de Janeiro. Foi sexo ao público, pornografia ao público. Esse é o mundo mundano que as pessoas estão vivendo. Quando que chega lá? Nossos irmãos do Sul estão precisando de ajuda. Ah, tá bom, eles estão lá debaixo d'água. Eu não estou. Eu vi depoimentos como tal, ou comentários como tal. Então o homem esquece de Deus. É mais fácil a porta larga. A porta da incompreensão, a porta do dinheiro, a porta da traição. Claro que é mais fácil. As portas são mais fáceis de entrar. Porque são as traições. Eu vejo as pessoas se traindo. Às vezes nem em relacionamento, traindo na palavra. Eu não disse isso. Claro que disse. Mas eu não disse isso. Você está equivocado. O que o irmão dizia há pouco, ele me disse durante o dia, o irmão Zequinha, falou, a gente tem muito cerume no ouvido. Cera no ouvido. Não tem? Ah, não, nem sei, mas não tem. Não, cerume de não indulgência, cerume de maledicência.
né? Ciúme do vingativo, ciúme da vingança, ciúme do ódio e do rancor. Então, quando alguém vem falar algo que não é prazeroso para nós, aquele ciúme mexe conosco e nós vamos falar mal de uma pessoa. Há pouco, à tarde, encontrei um jovem que eu já atendi, ele parou o carro: "Oi, Eduardo, você está bem? Estou bem." Eu falei: "O que você está fazendo?" "Ah, vou no churrasco agora." "Mas e o que você vai fazer?" "Vou falar mal das pessoas." É uma festa. É a porta larga. Ele falou claramente isso. Eu vou falar mal das pessoas porque eu estou no mal. Eu não estou bem. Então, quando nós estamos com o nosso coração duro, é mais fácil falar do outro. É mais fácil atirar pedras ao outro. Como Jesus nos trouxe aquela célebre frase: "Não julgueis para não ser julgados." Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Aí você vai dizer para mim, vocês vão dizer: "Ah, Eduardo, eu já conheço isso, ó." E por que nós não praticamos? Por que nós temos dificuldades? Por que tiramos tantas pedras? Tantas e tantas pedras no outro, que eu estou cheio de culpa. O outro vai se tornar o culpado, porque o outro é o meu espelho. Eu não gosto daquela pessoa, eu vou tirar pedra, porque eu estou com raiva dela. Esse é o mundo mundano, da porta larga. Você acha que você vai para o céu? Como disse numa palestra o irmão, acho que Zequinha também, ou Eustáquio disse, né? Acho que foi um tema de uma palestra lá em Itapetininga. Todas as pessoas dizem: "Eu quero ir para o reino dos céus, mas eu só faço o que o diabo gosta." Isso foi o Chico Xavier que falou. Eu quero ir para o reino dos céus. Todos nós queremos ir. Só que as nossas atitudes, no nosso dia a dia, nós só fazemos coisas que o diabo gosta. E ele com certeza vai nos acompanhar. A vida, a porta larga, nós atraímos esse tipo de emoção, que é o diabo, que é um termo figurativo, mas são emoções duras, difíceis. É a mesma coisa, digo, como que eu vou servir a Jesus? Nós estamos lá com um problema seríssimo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, de pessoas que ainda os corpos estão debaixo d'água. Será que isso não sensibiliza as pessoas? Não necessariamente, é um outro estado, não é aqui. Aí fala: como que você pode ajudar? Tire as roupas que estão lá no seu armário, separe roupa feminina do número tal, e daí? Aí você olha e fala: acho que não precisa. Tanta gente está mandando. Por que eu vou mandar mais um? Não, já está cheio lá. Aí fala: não, manda um pouco d'água. Está muito caro. Mas você gasta em futilidades. Nós sempre vamos dizer não para a caridade muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E vamos falar que não temos tempo. Não tenho tempo para tanto. Não tenho. Como que eu vou ajudar o outro? Está longe. Eu não sei nem do caminhão, não sei de nada. Mas tem tantos postos de arrecadação aqui em Capão mesmo. Lá na Babo Floricultura é um posto de recolher roupas, água, alimentos, o que tiver ele vai chegar até lá. Através dos caminhões, dos nossos irmãos que disponibilizaram. Mas eu não posso ser útil? Não preciso. E se você passar a mesma coisa? Então eu venho pensando, eu falo assim: o que aconteceu com os nossos irmãos? Imagina como a gente é apegado às coisas materiais. Imagina os nossos irmãos que perderam casa. Eu falei com uma amiga minha, gaúcha, que mora nas Minas Gerais, e eu perguntei a ela, ela falou: estava em crise. Por isso que eu não te respondi. E ontem ela me respondeu. Ela disse assim: a minha cidade toda está debaixo d'água. A minha infância está lá. A minha família, não, que mora um pouquinho mais acima, não aconteceu nada. Mas as minhas amigas perderam tudo. Tudo. Muitos chamados e poucos escolhidos. Você pode ser útil. Mas eu não tenho nem dinheiro. 5 reais eles aceitam. 3 reais. Tem Pix de coisas sérias que chegam até lá. Mas a gente fala que não tem tempo.
para isso, isso é para o outro. Ah, as pessoas estão fazendo aí, tá bom. Não é aquela história que o Zequinha disse há pouco, né? Que é uma história de Chico, né? Então, se você vai lá no seu armário, você tem 35 pares de calçados. Aí o Chico diz, você tem 70 pés. A gente não tem 70 pés. Então, custa você tirar um. Ah, mas eu tenho uma roupa aí que ainda vou usar para o verão. Mas você está um pouquinho obesa. Não, mas no verão estarei magérrimo ou magérrima e vou ficar com essa peça. E a outra? Ah, não, também não dá. Então, nós vamos vivendo a porta larga das emoções erradas e vamos perdendo tempo. E o tempo é de Deus. Pode ser que amanhã eu atendi uma pessoa agora à tarde e ele veio pedindo socorro. Ele vai para uma cirurgia muito difícil e ele disse, foi suspensa uma cirurgia tal. Eu falei, é uma sobrevida que o senhor vai ter. Mas aprenda a perdoar. O perdão não é 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E falei várias outras situações do passado dele, que ele estava vivendo. Ele falou assim para mim, olha Eduardo, foi uma das melhores conversas que eu tive. Daqui até o dia 8 eu vou perdoar. E vou entender que esse perdão vai fazer muito bem para mim. E se eu morrer, que eu não vou, que eu disse para ele que ele não vai agora, eu vou bem. Eu entendi a sua palavra. Então é assim, a gente precisa esperar chegar no final da nossa dor para nós perdoarmos. A dor intensa que vai retirar um órgão seu, vai tirar um outro órgão para nós amarmos. Eu atendi hoje à tarde. E ele veio pedindo socorro. Ele falou, me ajude. Um senhor, me ajude. E eu disse para ele, eu não vou falar da sua doença. Eu vou falar do que o senhor pode fazer para melhorar o seu interior. E ir para uma cirurgia bem, não doente. E perdoar. Perdoar é a reconciliação com A, com B, com C. E ser feliz. E ser feliz. E nós temos dificuldade de ser feliz. Mas a dor vai bater na nossa porta em algum momento para nós despertarmos. Por isso é porta estreita. Por isso que nós voltamos no período do Cristo. Quanto que Ele nos fez para falar o perdão e o amor. Quanto que Francisco de Assis relegou a sua fortuna para ir até o leproso. Para beijar uma ferida. Será que nós faríamos isso? E a ferida era curada? O Chico Xavier, ele falou, não tenho remorso nenhum. Eu com 5 anos, eu fiquei órfão. E tudo que eu aprendi até os 17 foram muito importantes para o meu crescimento. Para o meu crescimento. Quando o irmão contou uma história do Chico Xavier, o seu mentor espiritual, o Emmanuel, o Chico tinha um problema na sua vista, estava com um estado hemorrágico, que ele foi perdendo a visão pelo glaucoma, e aquilo estava com uma hemorragia. Ele foi ao oftalmo, e o oftalmo disse para ele, olha Chico, você tem 2 dias de descanso, você está com atestado. Não precisa trabalhar, Chico. Muitos chamados e poucos escolhidos, vamos lembrar disso. Aí, Emmanuel chegou para ele, viu ele lá deitado. Chico, vamos trabalhar. Aí o Chico falou assim, eu tirei 2 dias de atestado, não preciso. Aí o Emmanuel disse para ele, você pode trabalhar com uma vista, você não perdeu as 2. Vamos? Levanta da cama, vamos trabalhar. Quem faria isso? Nós provavelmente dizíamos, eu quero 15 dias. Provavelmente eu quero descansar. Eu não estou apto para isso. Imagine trabalhar, atender pessoas. Consolar pessoas, que era
A luz era o caminho do Chico, era consolar pessoas. Consolar pessoas. Não é? Então, com certeza, nós pediríamos assim, 15 dias para descansar. Não é? E Emmanuel falou, vamos, levante, Chico, vamos ao trabalho. Então, Chico, ele sempre dizia, eu não sou escolhido, eu sou um cisco diante da eternidade. Chico, mas você sempre está doente, você não pode melhorar. Ele falou, estou ótimo. O Chico dizia, estou ótimo. Foi o que eu disse para essa pessoa que eu atendi à tarde, o senhor está ótimo. Porque ele começou a reclamar, eu falei, o senhor está ótimo. O senhor recebeu esse empréstimo desse corpo para cuidar dele. E o Chico, perguntaram de novo para o Chico, mas Chico, o senhor tem várias doenças. Como que é isso? O senhor não para um pouco? Ele falou, não, eu quero continuar trabalhando. Ele falou, um dia eu vou chegar na pátria espiritual e algum instrutor vai perguntar, você suportou as dores? E continuou trabalhando? E eu quero dizer isso para o meu instrutor. Eu continuei trabalhando. Então essa é a porta estreita, que vai estreitar para nós. Ela vai bater uma dorzinha de vez em quando lá, como esse senhor. Ele já disse, já estou morrendo. Eu falei, o senhor teve um prolongamento da sua vida. Prolongamento. A porta larga que ele já viveu, ele teve vários vícios que a gente gosta. A porta larga é mais fácil. É mais fácil, como esse rapaz disse, eu vou lá falar mal das pessoas no churrasco. É mais fácil eu me reunir com as pessoas e falar mal do outro. E o cerume que está lá, não com indulgência, com maledicência, aquela cera dentro do nosso ouvido, vai continuar falando mal do outro. E nós vamos continuar sofrendo. Mas nós não queremos a porta estreita. Por isso dizer, acolhe aqueles nossos irmãos. Eu já vi pessoas dizerem, o problema é deles. Mas eles são nossos irmãos, mas a gente está longe deles. Então a porta larga nos fascina. Os vícios nos fascinam, a sexualidade nos fascina. A gente reunir com amigos para falar do outro nos fascina, que é a porta larga. Para criar discórdia, para a gente gerar discórdia, para ter discórdia dentro do lar. Que muitas pessoas gostam. Eu atendo pessoas, eu sei disso. Acho que vocês também sabem disso. Então o que nós estamos fazendo hoje aqui? Um momento de escolha. Para ser melhor. Para entender o Evangelho do Cristo. Mesmo que a porta estreita vai nos acometer. Uma pessoa me ligou, também ontem, né? E ela dizia assim para mim, eu fiz a cirurgia. Nossa, está muito difícil. Porque eu não consigo ir no banheiro, e não sei o quê, e não sei o quê. E foi robótica, e não sei o quê. E ele começou, eu falei assim, meu amigo, eu passei o que você passou. Lá em outubro do ano passado. E passou uma semana, eu fui no médico, tirei a sonda, tirei o dreno e voltei para a minha vida. E em outubro teve o atendimento do irmão no quarto sábado. E foi motivando para a alegria. Porque ele me ligou dizendo assim, Edu, eu sonhei com você, mas você estava me dando um chão bacana. Eu falei, pode ser que alguém clonou aquela imagem, isso é normal, para eu falar, não, mas você me deu uma dura boa, que eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas eu entendi que era você. Eu falei, que bênção. Então a gente tem que motivar a alegria no outro, mesmo que você esteja com problema, mesmo que a porta esteja estreita. Nada mais justo da caridade. A caridade faz tão bem para a alma. Faz tão bem para a alma. Já que ele está falando das Minas Gerais, né? Do Zequinha, atendendo uma pessoa lá nas Minas Gerais, lá para frente perto de Confins, aquele Mineirês mesmo, né? E ela ligou e falou, Eduardo, eu preciso falar com você. Estou muito mal. E fazia tempo que eu não conversava. Mas você pode ter um tempinho para mim? Falei, não, esse horário eu vou ter. A gente conversou. Eu falei, cadê o Evangelho? Ai, não estou fazendo mais.
E os seus filhos? Ah, também não. Eu falei assim, vamos mudar um pouco isso? Porta larga, porta estreita. Eu estava num problema da porta larga. E eu esqueci Deus, esqueci o Evangelho, comecei a esquecer tudo. Aí eu falei para ela assim, não viva do passado, viva do presente. Há certas questões que você tem que acertar com aquela pessoa do passado. Comece a tentar para isso. O bem que você tem, venda. Que não é o que você faz. Volte ao que você fazia. E conversamos bastante e no final da conversa, Eduardo, você vai me atender a semana que vem? Aquele mineirês mesmo, né? Você vai me atender semana que vem? O trem tá bom? Eu falei, tá bom. Então a gente conversa semana que vem. Eu tinha até muita coisa. Aí ontem, terça-feira, falou, você vai me atender semana? Eu falei, vou. Quarta não dá, talvez quinta. Provavelmente quinta de manhã. De manhã já era meio-dia. Aí conversei com ela. E ela já tinha me passado um WhatsApp. Edu, eu procurei um centro. Achei um centro bom. Eu levo meus filhos comigo. Já tem a palestra, 9 horas da manhã do domingo. Encontrei aquilo que você tinha me dito. É lá de Bezerra de Menezes. E esse centro eu gostei. Falei, que bem. Ah, eu estou fazendo um evangelho com meus filhos. Sabe aquele evangelho do Maurício de Souza? Os filhos delas têm 10 e 9 anos. Estão chegando na pré-adolescência. Mas eles comungam isso, eles gostam da palavra. Até da doutrina espírita. Até não, da doutrina espírita. Então aquele livrinho do Maurício de Souza, onde fala do evangelho do Cristo. Ele contando de uma forma lúdica, com Cascão, com Mônica, né? Eu falei, toda noite eu estou rezando com eles. Não parei uma noite só. Falei com meu ex, acertei com ele, vou acertar na justiça, mas eu estou tranquila. Hoje eu falei com ela, ela falou, Eduardo, como eu estou bem. Como eu melhorei. Então, para o tema de hoje, a porta se estreitou. E aí alguém da palavra, que vocês também podem fazer a mesma coisa como eu, mostrou um caminho para ela. Falou, volte para Jesus. Você esqueceu Jesus na sua vida. Você esqueceu Deus, porque os problemas da terra foram maiores. Ou as situações da porta larga foram maiores. Lá atrás era uma balada, não sei o quê. Parou. Mas já tinha parado, ela foi diminuindo. Ela falou, não, Edu, nem estou mais saindo de casa. Nem saio mais. Falei, que bem isso? Falei, não cai nas armadilhas do próprio sentimento, dos próprios relacionamentos. Mas o que eu gostei, assim, fiquei muito feliz, assim, estou indo ao centro. Agora eu vou começar a estudar de novo. E está me fazendo muito bem. Então ela voltou a ser a pessoa que eu a conheci há 10 anos atrás. Então, por situações da vida material, eu fui deixando Deus de lado. E os meus amigos, os amigos que não são amigos, os colegas que me levaram para o erro, sumiram na minha vida. Nossa, parece que todo mundo me abandonou. Não, todo mundo se afastou porque você não é mais aquela pessoa. Ah, eu gosto tanto de patins, eu ando com meus filhos. Então ela voltou a ser feliz. Com os mesmos problemas. A porta se estreitou, ela continuou com os mesmos problemas. Mas mais feliz. Então não é os problemas que não vão deixar-nos felizes. Não é? Mas a gente quer a porta larga. A porta dos vícios. Vamos beber final de semana. Tá tudo em ordem. Churrasco, churra. Aquele cerume já para dar ativação. Né? Ele ativa, né? O cerume ativa. Alguém vem falar alguma coisa. É, aquela pessoa não está errada. Não gosto dela também. Então já são 2. Aí junto mais um terceiro. Também não gosto. Por quê? Por quê? Por quê? Por que a gente só vê o lado podre? Desculpe, o lado negro da pessoa. Mas é o lado podre. Porque os nossos olhos estão negros. Estão negros. A gente vê só o lado podre, não vê as virtudes das pessoas. Por que a gente não analisa e vê as virtudes se o Evangelho segundo o Espiritismo diz caridade para com os criminosos? Caridade para com os criminosos. É a menor parte que tem. Deus não relega nenhum dos seus filhos. Mas eles são virtuosos. Porque as mães deles também são virtuosas.
Não é? A gente falou tanto, o Joãozinho aqui falou tanto, algumas vezes, de Santo Agostinho, era um homem virtuoso. E ele mesmo falou, eu não fiz tudo o que eu queria na terra, mas fiz uma parte. Então a gente vê só o lado obscuro, porque nós temos pedra nas mãos. Aquilo que Jesus disse lá atrás, a gente só tem pedrinha. Só pedra para atacar, porque a gente tem ciúmes, a gente tem culpa, a gente tem insegurança, e é mais fácil atirar. É mais fácil do que ir lá e falar, perdoa, qual o seu problema? O que eu posso te ajudar? Quem já fez isso? Como que eu posso ser útil a você? Quem já fez isso? Isso chama-se caridade. Mas o lado obscuro, o lado podre do seu passado me incomoda. E eu não quero conversar com pessoas desse tipo. Mas como o Chico dizia, outra virá. Sai aquela, entra outro personagem. O teatro da vida é grande. Sai uma pessoa dificultosa, vai vir outra, que vai cutucar você para destemperar a sua paciência. Vai aparecer outros. Morre um, aparece outro. Não tem problema. Mas eu já passei por aquele problema. É fácil conduzir isso. Mas se os nossos olhos não forem tão escuros, obscuros e podres, a gente vai enxergar beleza em tudo. Beleza. É que eu falei, eu já contei isso no Evangelho do Dia das Mães. Muitos conhecem a história aqui. Mas quando eu fui na penitenciária, no Natal, no Ano Novo e outros natais, outros anos novos que eu fui, e você ir na fila e conversar com as mães. Com certeza as filhas estavam na porta larga, dos vícios, de roubos, de delitos, mas você ia lá e conversava com elas, eu conversei uma a uma, e elas disseram assim, minha filha é maravilhosa, ela caiu numa armadilha, minha filha não tem outro igual. Não tem mesmo. Isso é amor de mãe. Porque a gente não sabe o nosso futuro, não sabe o futuro dos filhos, dos netos. Então tem que ter esse entendimento. A gente vê filhos mudando, vê netos mudando, vê sobrinhos mudando, fala, nossa, ele era tão bonzinho, ele é um amor de pessoa. E se transformou. Mas ele continua sendo seu neto, seu sobrinho, seu filho. E aquelas mães choravam. E quando eu fui fazer o evangelho que falava do amor, o maior mandamento, reuni todas aquelas mulheres que estavam na cadeia, na cela, e nós falamos do maior mandamento. E aquilo não tirou pedaço nenhum de mim. Nenhum. Só me deu prazer, porque naquele dia era especial, que era a véspera de Natal. Era comemorar o aniversário do Cristo. Melhor presente que eu ganhei. Não tirou pedaço nenhum. Nenhum. Só ganhei. Ganhei um monte de beijo, né? Saí de lá cheio, não dava para limpar, porque elas estão agradecidas. E as mulheres com os batons, né? Então, assim, da porta estreita, não, da porta larga para a porta estreita. Ela está passando ali o mal que elas cometeram. Está vendo? Elas são culpadas. Não sou eu que vou julgar ninguém. Né? Eu saí de lá feliz. Aí a Marta falou, o que aconteceu? Eu falei, fui beijar. Era beijo era batom de gratidão das presas, das detentas. Então, se você levou a palavra, levou o evangelho, foi na porta estreita delas que estão passando, mas elas vieram da porta larga, dos fascínios, do orgulho, da prepotência, do dinheiro fácil, do vício, que todo mundo gosta. Por isso que eu falei que a boiada vai no mesmo sentido. Ninguém sai para a direita ou esquerda, onde tem um rebanho que apazigua as suas ovelhas, como Jesus disse. Nós hoje aqui estamos apaziguando o nosso coração. Outro dia eu comentei com uma pessoa, com uma entidade, né? E ela chorava. Eu falei, mas o seu choro está de lágrimas duras, porque o seu coração está duro. Por que não amolecer o coração? E chorar com amor. Dificilmente, às vezes, a gente chora com amor.
A gente chora com ira, com revolta, com mágoa, o coração está duro, as lágrimas se tornam duras. Não ores. Então, pensemos do que é a porta estreita, de como vivemos quando ela se estreita. Virão os problemas, mas virão para a gente melhorar. Como eu falei daquele senhor, ele me disse, até dia 8, eu estou ótimo com o perdão. Com certeza, 400, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele vai fazer isso. A minha parte foi feita. Eu não falei de doença, eu falei da vontade dele de viver o que ele precisava. A porta estreita bateu ali, mas ele quer viver. Imagine se eu falasse, nossa, como o senhor está doente. Nossa, seu câncer está avaraçador, vai acabar com a sua vida. O que ele vai falar? O que eu vim fazer aqui? Eu olhei para ele e contei a história dele, primeiramente. Falei do passado, isso. Ele falou, mas você está falando de mim. Eu falei, é exatamente do senhor que eu estou falando. Para o senhor melhorar. Ele falou, o senhor não falou da minha doença. Nem vou falar. Eu estou falando da sua sobrevida, até o senhor chegar aqui. Eu falei, se eu não tivesse aquele problema, eu nem estaria aqui. Não estaria aqui. Então, a porta estreita, ela faz nós repensarmos. Por isso a pandemia, que nós oramos clamorosamente, tendo misericórdia, tendo pena, tendo dó, tendo tudo. Na hora que abriu, acabou, todo mundo foi para um mesmíssimo. Vícios, sexo, tudo que é bom para os olhos humanos, não para os olhos de Deus. E depois, botamos aqui. Então, eu digo para vocês novamente, nós estamos aqui por quê? Fomos escolhidos na noite de hoje. Hoje estamos sendo escolhidos. Né? Mateus disse exatamente isso, o apóstolo Mateus. Vá pela porta estreita, onde tem mais dificuldades, onde tem mais aprendizado. E você vai se libertar. Porta larga, você não vai ter aprendizado, não vai se libertar e vai cair na lama de novo. Com certeza absoluta. Por isso que Jesus foi simples. Por isso que Gandhi passou inúmeras situações, foi simples. Por isso que Madre Teresa de Calcutá demorou 33 anos também para acolher os doentes, até o final da vida dela. Antes ela só dava aula de inglês no convento. E Madre Teresa de Calcutá falou, agora eu vou sair para Calcutá. Só tinha homens. Eram extremamente preconceituosos, outras religiões eram muçulmanos, não eram católicos. Ela falou, eu enfrento. E foi cuidar de doentes, desfarrapados, de homens. Acolhia todos e vou tratá-los. E de crianças famintas. Demorou 33 anos. Ela não estava na porta larga, mas ela estava num aprendizado. Gandhi estava. E Gandhi uniu o Paquistão e a Índia. Porque estreitou os sentimentos, ele fez a parte dele melhor. Irmã Dulce, na Bahia, ela foi rejeitada pelo papado depois que ela recebeu a condecoração, mas ela só serviu. Como tem aquela história da feira, né? Que ela foi lá, não sei se vocês já leram alguma coisa de Madre Teresa de Calcutá ou filme, ela foi lá para ajudar ao próximo, porque ajudar o próximo é isso. Ah, mas eu não quero ser irmã Dulce. Não precisa ser irmã Dulce, mas você pode fazer a sua parte. Ela foi lá arrecadar fundos para as crianças no orfanato, que ela cuidava. E de novo ela foi no feirante, o feirante falou, mas você de novo aqui? Cuspiu na cara dela. Cuspiu nas mãos dela, né? Mas também me respingou aqui. Só você vê o filme e leu o que estava lá no livro. Respingou. E aí ela disse assim, você já deu minha parte, agora dê a outra para as crianças. Quem faria isso? A gente pede tantas doações lá para o Sebab, recebe tantos nãos, pede tanta ajuda, fala, gente, vai ter um bazar, ajuda a gente. Ah, não tenho tempo. Ó, vai ter uma festa agora, dia 13 de julho, né? Julho, da festa junina. Aí falou, vamos ter uma festa. Ai, que bom! Ai, é à tarde? É. Mas só que é sábado. Sábado é difícil ir lá. Quando é que você faz caridade? No sábado? Não, só na segunda? Na terça? Eu via tantas reclamações. Normal, eu conheço Capão, tá tudo certo. Que era difícil mesmo as mulheres chegarem até lá à noite, no centro. Complicadíssimo mesmo. Aqui é bem mais fácil que é centro da cidade.
Mas teve algumas que ia tarde, né, para nos ajudar. Falaram, não volto mais que sujou meu carro, vai sujar a minha garagem. Então quer dizer que eu vou para o céu, tem que estar pavimentado para ir para o céu? É assim? Na linguagem figurativa é isso? Tem que estar tudo pavimentado para chegar em Deus? Não, né? A estrada vai ser tortuosa, a estrada vai ser da porta estreita mesmo, vai ter muitas pedras no caminho que vão nos ferir, para a gente aprender. Para a gente aprender. Seu filho não é uma bênção na sua vida, Lu? Ele é autista, bênção. Ele é autista, nossa, ele é autista. E você é feliz e ele é feliz, acabou. Você está com a sua porta estreita? Não, você está com a sua porta estreita de satisfação, de alegria. Não é isso ou estou errado? Então, mas ninguém quer. Ninguém quer problema. Ninguém quer problema. Só quer filhos maravilhosos, filhos isso, filhos aquilo. Então, quando a porta vai se estreitar, vai nos lembrar que a gente precisa rezar mais. Orar para Deus. Ah, não posso ir lá para o sul. Ore, faça a sua parte. Vai lá no armário, tire uma boa parte e doe. Se não for para o nosso bazar, vai lá para o Rio Grande do Sul. E sirva. Sirva sem olhar a quem. A porta vai se estreitar, porque já estreitou para cada um de nós. Tantos algozes vieram no nosso caminho. Tantos e tantos. E a gente aprendeu ou não. Ou se rebelou. Por isso que a porta larga, nossa, ela veio com tudo. Não é? Então, pensemos sobre isso. A porta larga é da perdição, é a boiada, ela vai... Você faz tudo igual. Ah, se eu não fizer, eu vou perder ponto com aquela pessoa. Se eu não fizer isso na rede social, eu vou perder ponto com ela. Eu tenho que ser igual. Tem que ser igual nada. Né? Ah, eu sou espírita. Não pode dizer que é espírita. Por quê? A gente estuda Jesus, fala de Jesus. Só fala de Jesus. Até agora no evangelho que nós falamos foi só de Jesus. Dos seus feitos, do exemplo que ele deixou para nós. Mas as pessoas têm medo. Então, eu vou para o rebanho da paciência, de suportar as dores e entender. Eu não vou na boiada. A boiada que se repete todos os dias. E você não sabe dizer não. Você tem que ser igual a todo mundo. Você tem que ter os melhores carros, melhores dinheiros, melhores não sei o que, mas não tem que perdoar. Então, pensemos sobre isso. O que representa a porta estreita na sua vida? O que representa a porta larga na vossa vida? Pensem sobre isso. Você levantou por quê? Nossa, tão ansiedade, né? A porta larga é ansiedade também, viu, gente? Você ligou aqui? Tá ligado? Tá ligado. Só falta não estar ligado, eu vou ter que falar tudo de novo, não dá. Gente, muito obrigado. Não sei, eu espero que vocês levem um pouco dessa palavra para as vossas vidas. Mas não no linguagem figurativa. Não sejamos essa boiada. A boiada foi quando parou a pandemia. A gente já era assim antes. E todo mundo segue a mesma coisa. A gente pode ser diferente. E servir a Jesus. Servir a Deus. Quando eu fui na penitenciária, eu servi a Deus. Eu não servi aos homens. Eu não fui lá para me exaltar. Eu fui lá para conversar com pessoas como eu converso com todos os meus amigos e todas as pessoas que eu assisto, que eu atendo. Né? É aprendizado. Deus abençoe. Amém. Amém? Muito obrigado. Agora, palmas.